Olá! Sabe quando a gente acende uma vela e aos poucos a cera parece que some? Pois é, parece mágica, né? Mas na verdade é pura química. E hoje a gente vai desvendar exatamente essas transformações que acontecem o tempo todo ao nosso redor. Vamos ver que por trás de tudo isso existe uma lógica incrível e super elegante. O nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa com essa aparente mágica da transformação, depois vamos decifrar a receita por trás dela, entender a lei do equilíbrio e a proporção secreta dos ingredientes, e no final vamos ver como de fato tudo se transforma. Então, vamos lá mergulhar de cabeça nisso. A gente vai começar com algo que parece um truque de mágica, para então descobrir a ciência que explica as mudanças que a gente vê no dia a dia. E a grande pergunta que vai nos guiar é essa aqui. Afinal, para onde vai a cera de uma vela? A gente vê ela derretendo, claro, mas depois? Ela simplesmente parece evaporar, sumir no ar. É essa curiosidade que vai nos levar a entender o que de verdade está acontecendo ali num nível que a gente não consegue ver. E a resposta é: a cera não desaparece, de jeito nenhum. Ela passa por uma transformação química. Isso significa que a composição dela muda por completo, criando substâncias totalmente novas. Em outras palavras, o que a gente está vendo é uma reação química acontecendo bem na nossa frente. Tá, mas como é que os cientistas descrevem essas transformações todas? O melhor jeito de pensar nisso é como uma receita de bolo. A gente tem os ingredientes, tem o modo de preparo e, claro, o resultado final. A química tem a sua própria linguagem para anotar essa receita. Primeiro, a gente tem o que chamamos de reagente. Eles são as substâncias que dão o pontapé inicial no processo. No nosso exemplo da vela, os reagentes seriam a parafina, que é a cera, e o gás oxigênio que está no ar. São, basicamente, os nossos ingredientes. E aí, depois que a gente mistura os ingredientes e coloca um pouco de calor da chama, a gente obtém os produtos. São as novas substâncias que se formam. No caso da vela, os produtos são principalmente dióxido de carbono e vapor de água. É o nosso prato final, prontinho. E a maneira de escrever essa receita toda é com a equação química. É super simples e direto ao ponto. De um lado ficam os reagentes, aí tem uma setinha que indica a transformação, e do outro lado, os produtos. É um mapa que mostra o caminho do começo ao fim da reação. Agora que a gente já sabe como descrever uma reação, vamos para a primeira grande regra que comanda tudo isso. Uma lei fundamental que, olha, colocou ordem na casa e mudou o estudo da química para sempre. E tudo começa com essa frase, que é um ícone do químico francês Antoine Lavoisier. Ela resume perfeitamente a essência dessa primeira lei. A matéria não pode ser criada do nada, nem destruída. Ela só se reorganiza. Então, o pulo do gato é esse. A lei de Lavoisier, também conhecida como lei da conservação das massas, diz que se a gente pesar todos os ingredientes antes da reação, o peso total vai ser exatamente o mesmo que o peso de todos os produtos lá no final. A cera não some, gente, ela se transforma em gases que têm juntos a mesma massa. Essa imagem aqui ilustra a ideia de um jeito brilhante. É só imaginar uma balança daquelas bem precisas. De um lado, a gente coloca a massa de todos os reagentes. Do outro, a massa de todos os produtos. Em uma reação química, essa balança vai estar sempre em perfeito equilíbrio. Ok, então a gente já entendeu que a massa se conserva. Mas será que existe uma ordem para combinar os ingredientes? Ou é tudo aleatório? A resposta é sim, existe uma ordem. E é aí que entra a segunda regra fundamental, que revela a proporção secreta das receitas químicas. Essa é a lei de Proust. O que ela diz é que, para formar uma substância específica, tipo água, por exemplo, os ingredientes, hidrogênio e oxigênio, precisam se combinar sempre na mesma proporção de massa. Não é que nem cozinhar, que a gente pode colocar uma pitadinha a mais de sal. Na química, a receita é fixa, é exata. Vamos ver um exemplo bem claro. A formação do dióxido de carbono. Para criar uma molécula de CO2, a receita é sempre, sem exceção, a mesma. Um átomo de carbono se junta com uma molécula de gás oxigênio. É batata. Agora, olha que interessante esses números. Para formar 44 gramas de dióxido de carbono, a gente precisa de exatamente 12 gramas de carbono e 32 gramas de oxigênio. Se a gente simplificar essa conta, a proporção é sempre de 3 para 8, que resulta em 11. Essa proporção não é coincidência, é uma lei da natureza para essa reação. E assim, a gente vai chegando ao fim da nossa jornada. Vimos que a tal mágica da química, na verdade, é governada por regras super claras e previsíveis. Então vamos só recapitular os dois princípios que guiam tudo isso.
Resumindo tudo, a lei de Lavoisier garante que nada se perde no processo. A massa total antes e depois é a mesma. E a lei de Proust garante que a receita é sempre igual, com proporções fixas e constantes. Juntas, essas duas leis são basicamente o alicerce da química moderna. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensem aí. Desde um portão enferrujando até a digestão do almoço. Que outras transformações que acontecem ao nosso redor estão silenciosamente obedecendo a essas duas mesmas leis fundamentais? A resposta é, praticamente, todas. A química está em tudo.